A vibração começa na coluna. Um zumbido profundo que sobe do chão metálico e se instala na base do crânio. Não é o ruído de nenhuma máquina em particular, mas a sinfonia constante de 100 mil toneladas de aço resistindo ao oceano. O ar cheira a tinta fresca, óleo quente e uma salinidade carregada de eletricidade estática. Você olha pela pequena janela redonda, com a espessura de um braço, e não vê terra. Apenas uma extensão infinita de água azul acinzentada, cortada por cristas de espuma branca, que se estende até se fundir com um céu baixo e plúmbeo. Este não é um lugar aonde se chega por acaso. É um destino para o qual você é transportado, arrancado do mundo conhecido e depositado na fronteira de tudo. O helicóptero que o trouxe até aqui, um pássaro mecânico que dançou sobre as ondas por uma eternidade, agora é uma lembrança que se desvanece no sussurro do vento. O que resta é isto: uma ilha que não é uma ilha, uma fortaleza que não defende um reino, mas um segredo enterrado a quilômetros abaixo dos seus pés. Bem-vindo ao único lugar na Terra onde, antes de ganhar seu primeiro euro, você precisa pagar com a sua própria humanidade. Bem-vindo à plataforma de petróleo. Um mundo onde as leis normais não se aplicam. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre um dia de trabalho. Esqueça engarrafamentos, pausas para o café, ligações para casa durante o almoço. Aqui o conceito de horário é uma abstração tão distante quanto a costa invisível. Aqui prevalece um calendário diferente, medido em rotações, em turnos de 12 horas que se sucedem sem a interrupção de um sábado ou domingo. Leis trabalhistas, direitos, convenções sociais se confundem como neblina sobre o mar quando você se aventura neste território industrial extraterritorial. Você não está em nenhum país. Você está em uma concessão, em um pedaço de mar arrendado a uma empresa cujas regras são a única constituição válida. A autoridade máxima não é um juiz, é o supervisor de turno. Segurança não é um direito, é um dogma religioso cuja desobediência pode ter consequências instantâneas e brutais. Este é um ambiente onde a liberdade pessoal é trocada, desde o primeiro segundo, pela sobrevivência coletiva, onde cada movimento, cada gesto, é codificado em procedimentos tão rígidos quanto os de uma missão espacial. Porque, em essência, é isso mesmo, uma colônia humana em um planeta hostil chamado Oceano, além de uma torre de metal, a cidade industrial flutuante. De longe, é enganoso. Parece apenas uma plataforma de perfuração sobre pernas, um gigantesco conjunto de construção plantado na água. Mas aproxime-se, suba até seu convés principal, e a realidade o atingirá com a força de uma onda avassaladora. Esta não é apenas uma estrutura simples. É uma cidade completa, vertical e empilhada, comprimida em um espaço do tamanho de 2 campos de futebol. Uma cidade cujo único produto não é o comércio ou a cultura, mas a energia em seu estado mais bruto e volátil. Pense nos distritos de uma metrópole. Agora, substitua-os por camadas de aço. Ao distrito residencial, uma série de módulos empilhados que abrigam cabanas para 200, 300, às vezes 500 almas. Ao distrito de serviços, cozinhas industriais alimentando exércitos, refeitórios com cheiro de comida frita e café forte, pequenas academias com vista para o abismo, salas de recreação com televisões mostrando notícias de um mundo que não parece mais real. Depois, ao distrito industrial, o coração escuro e pulsante. Ali se erguem as plataformas de perfuração. Quilômetros de tubos reluzentes serpenteiam pela paisagem, e compressores do tamanho de caminhões se agacham, exalando um sopro poderoso e constante. Ali estão os laboratórios, onde cada grama de lama trazida das profundezas é analisada. As salas de controle abarrotadas de telas exibindo pressões, temperaturas e fluxos como se fossem os sinais vitais de um paciente em coma. E abaixo de tudo isso, nas entranhas úmidas e ressonantes, jaz a usina elétrica, os geradores a diesel rugindo dia e noite, as usinas de dessalinização transformando a água do mar em um recurso tão precioso quanto o ouro, e os sistemas de tratamento tentando domar os resíduos desse frenético metabolismo industrial. O nascimento de um gigante, como uma ilha de aço, é construída. Mas esta cidade não nasceu aqui. Sua existência é o resultado final de uma das campanhas de engenharia mais ousadas e caras já realizadas. Um nascimento titânico que ocorre a centenas, às vezes milhares, de quilômetros de seu destino.
Tudo começa nos estaleiros. Catedrais de metal onde o ar é denso com o som da soldagem a arco e o estrondo das britadeiras. Aqui, as partes do monstro são forjadas. As pernas da jaqueta, estruturas treliçadas que lembram torres Eiffel deitadas, são construídas em seções que pesam centenas de toneladas. O convés superior, uma laje de aço de vários andares repleta de furos pré-perfurados para cada máquina, cada cano, cada cabo, é montado como o casco de um navio colossal. Nenhuma dessas peças pode ser transportada por estrada. Elas são grandes demais, pesadas demais. Requerem barcaças especiais, plataformas semi-submersíveis que submergem parcialmente para que a carga possa ser flutuada até elas e depois içada. A jornada até o local de instalação é uma empreitada épica por si só. Poderosos rebocadores arrastam esses gigantes através do mar aberto, à mercê das tempestades, por dias ou semanas. Então chega o momento da verdade. No local designado, um navio guindaste, uma besta marítima com uma lança que se ergue como o mastro de uma catedral, aguarda. Seu trabalho exige precisão sobre-humana. Com a ondulação balançando tanto o guindaste quanto a barcaça que sustenta a peça, os operadores devem executar uma coreografia de forças opostas. Eles engatam, tensionam e, lentamente, centímetro por centímetro, levantam uma seção da perna ou do convés, que pode pesar mais do que 10 locomotivas juntas, e a guiam pela superfície da água para uni-la ao que já está lá. Cada solda realizada no mar, suspensa sobre o vazio, é uma questão de vida ou morte. Uma vez que a estrutura principal esteja montada, ela é ancorada ao fundo do mar. Para uma plataforma fixa em águas profundas, isso envolve estacas ocas com o diâmetro de um túnel, que são cravadas através das pernas e a dezenas de metros de profundidade no subsolo oceânico. O primeiro desafio: chegar vivo e saudável. É por isso que, antes mesmo de um único trabalhador pisar naquele convés novinho em folha, ele precisa passar por um ritual de iniciação que está longe de ser cerimonial e é totalmente guiado por um pragmatismo brutal. Sua jornada não começa no heliporto. Ela começa dias antes, em um centro de treinamento em terra firme. Lá, você se transforma de um cidadão comum em um membro da equipe da plataforma. Você recebe um traje de sobrevivência, um macacão de neoprene vermelho vivo e grotescamente inflado, e é jogado em uma piscina onde o caos de um helicóptero afundando é simulado. Você aprende a se libertar de um arnês invertido debaixo d'água, com os pulmões em chamas. Você aprende a inflar um bote salva-vidas em meio a ondas artificiais e fumaça. Você aprende a combater incêndios com mangueiras de alta pressão, a fechar válvulas em simuladores que vibram e soam como se fossem reais. Você passa por exames médicos exaustivos. Um coração fraco, pressão arterial mal controlada, um problema psicológico latente. Esses são motivos para exclusão imediata. A plataforma não é um hospital. É um posto avançado onde a evacuação pode ser impossível por dias devido ao clima. Então chega o voo. Você embarca no helicóptero com um nó no estômago. Está usando um colete salva-vidas automático e um localizador pessoal. O barulho das hélices abafa qualquer conversa. Durante o voo, que pode durar mais de 1 hora, você não vê nada além de água. A linha costeira desaparece. A plataforma surge como um brinquedo na imensidão, crescendo lentamente até se tornar um monstro. Isolamento total, quando o dia e a noite perdem o significado. Sua nova casa é uma cabana. Não há chame de quarto. É um cubículo de metal pintado com uma cor industrial sem graça, que você divide com um colega de quarto que, se você tiver sorte, não ronca. Há 2 beliches, 2 pequenos guarda-roupas, uma pia minúscula, uma janela, se você tiver sorte. O espaço é tão apertado que você consegue tocar as 2 paredes opostas esticando os braços. Aqui, o tempo é distorcido. As 12 horas de trabalho têm uma intensidade que descobriremos em breve. Mas as 12 horas de descanso são talvez um desafio psicológico ainda maior. O barulho nunca para. É um zumbido de baixa frequência que se infiltra em todos os lugares, uma presença constante que a princípio atordoa e depois se instala no pano de fundo da sua consciência, desgastando os limites da sua paciência. A comida, embora abundante e rica em calorias, é repetitiva. É combustível, não prazer.
A conexão com a internet, se houver, é lenta, cara e monitorada. As chamadas via satélite são um luxo caro e frequentemente interrompidas por estática. Você está fisicamente isolado, mas também carente de informação. O mundo exterior torna-se um sussurro, manchetes de notícias que parecem falar de outro planeta. As notícias da sua família chegam comprimidas como mensagens em garrafas. O ciclo dia-noite perde seu significado regulador. Você trabalha tanto de dia quanto de noite, dormindo quando seu turno termina, mesmo que seja meio-dia lá fora e o sol se reflita nas ondas. As cortinas da cabine são grossas, mas a luz penetra, e o tamborilar constante das máquinas não conhece a escuridão. Esse isolamento sensorial e social é um ácido lento. Corrói a noção de individualidade. Você é reduzido a uma função, um número em um turno, um corpo ocupando um espaço em uma cela de aço. A saudade de casa não é um sentimento romântico. É uma dor surda, um peso no peito que se torna mais pesado a cada dia que passa. A única comunidade é a dos outros prisioneiros voluntários que compartilham seu destino. Amizades intensas e efêmeras são forjadas, derretendo-se em um desconforto compartilhado. Surgem também tensões, atritos inevitáveis quando o espaço pessoal é medido em centímetros e a única fuga é o próprio trabalho. A plataforma elimina tudo. O silêncio, a solidão escolhida, a conexão, a noção de tempo cíclico. Em troca, por hora, oferece apenas uma cabine, comida quente e a promessa ainda distante e intangível de remuneração. O preço da habilidade e do perigo. O despertador não toca. É uma vibração no travesseiro, um baque surdo no sono que nunca chega a ser profundo. São 5 da manhã, mas neste lugar isso significa apenas que é hora do turno da noite ceder seu pesadelo para o do dia. Lucas, um operário da construção civil com 3 anos de experiência, senta-se na cama de cima. Seu corpo parece pesado como se tivesse levado um soco, um cansaço esmagador que o sono nunca consegue dissipar completamente. Seu colega de cabine ronca na cama de baixo, um som rítmico que se mistura ao zumbido eterno da plataforma. Não há janela neste cubículo. Não há como saber se o amanhecer está chegando lá fora, ou se uma tempestade está se formando no mar. Há apenas a certeza metálica do dever. Ele veste roupa térmica, um macacão azul à prova de fogo e botas de segurança com biqueira de aço. Cada peça de roupa é uma barreira, um talismã contra o ambiente. Ele sai para o corredor estreito e iluminado por luz fluorescente e se dirige ao refeitório. O ar já cheira a café queimado e ovos fritos. Os homens comem em silêncio, trocando frases curtas, com os olhos ainda inchados. Não há energia para socializar. Comida é combustível, uma reserva de calorias para as 12 horas seguintes. Lucas devora seu prato. Ele sabe que, uma vez no local da perfuração, não haverá pausa para nada que não seja absolutamente necessário. Ele pega seu capacete, suas luvas resistentes a cortes, seus óculos de proteção, seu cinto de segurança. Cada item verificado, cada fivela apertada. Ao sair, a realidade o atinge em cheio. O ar está frio e úmido, pesado com o cheiro enjoativo de petróleo bruto e a ardência da maresia. O barulho, abafado nos corredores internos, explode aqui em toda a sua glória cacofônica. O estrondo rítmico da perfuratriz, o chiado dos canos de vapor, o gemido do vento através da estrutura de aço, o rugido distante dos geradores. Lucas caminha por passarelas com piso quadriculado, de onde consegue ver 30 metros abaixo de seus pés, as ondas quebrando contra as pernas da plataforma com um baque surdo e poderoso. Ele não olha para baixo. Sua mente já está em transição. O desconforto do confinamento, a nostalgia, a fadiga, são comprimidos e relegados a segundo plano. Agora ele entra em um estado de hiperconcentração absoluta, a tripulação de um navio que nunca navega. Esta fortaleza de aço não é dirigida por um leme, mas por uma hierarquia de conhecimento e uma sinfonia de especialidades interconectadas. Não é uma fábrica, é um organismo industrial, e cada homem a bordo é uma célula especializada em uma função vital. No cérebro, isolado em uma sala com temperatura controlada e iluminada pelo brilho fantasmagórico de dezenas de telas, está a equipe de controle.
Os engenheiros de perfuração, com doutorados em geologia e mecânica dos fluidos, são os estrategistas. Eles interpretam dados sísmicos, decidem a trajetória do poço e calculam pressões com equações que poderiam preencher quadros negros inteiros. Ao lado deles, os operadores, com dedos deslizando sobre telas sensíveis ao toque, são os táticos. Eles controlam o peso na broca, a velocidade de rotação, o fluxo da lama de perfuração. Uma mudança de milissegundo em sua reação pode significar a diferença entre o sucesso e um desastre de milhões. Este é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é composto pelos técnicos de instrumentação e elétrica. Eles são os neurologistas do monstro. Eles se movem pela plataforma com estojos de ferramentas de precisão, calibrando sensores que medem pressões de milhares de bar, temperaturas de centenas de graus e fluxos de milhões de litros. Um sensor mal calibrado pode enviar informações falsas ao cérebro, levando a uma decisão catastrófica. Seu trabalho é silencioso, meticuloso e inestimável. Depois, há o sistema muscular. Os operários como Lucas, os operadores de torre, os perfuradores. Eles são a força bruta inteligente. Trabalham na plataforma de perfuração, um círculo de aço banhado em lama e ruído ensurdecedor. Conectam e desconectam seções de tubos de 30 metros de comprimento, pesando várias toneladas, com a ajuda de gigantescas pinças hidráulicas chamadas de braços de ferro. Sobe na torre, 50 metros acima da plataforma, balançando com o movimento da mesma, para guiar o tubo. Sua força física é prodigiosa, mas sua verdadeira habilidade reside na coordenação coreografada, na linguagem de gestos e olhares que impede que um erro de fração de segundo lhes custe um braço ou os transforme em uma mancha no aço. E a proteção de todo esse organismo reside no sistema imunológico deles. Os agentes de segurança, com seus olhos que tudo veem, interrompem qualquer trabalho ao primeiro sinal de risco. O coração do monstro, perfurando a profundidades inimagináveis. O coração da besta pulsa na plataforma de perfuração, e seu pulsar é o som da broca. Uma martelada profunda e visceral que ressoa por toda a estrutura e é sentida nos dentes. Mas o que acontece aqui em cima é apenas a ponta de um iceberg mergulhando na escuridão. A broca, um dispositivo do tamanho de um prato de jantar, mas revestido com diamantes industriais, gira não a 30 metros abaixo do convés, nem a 100. Pode estar a 3.000, 4.000, até 5.000 metros de profundidade, perfurando camadas de rocha sedimentar, sal, formações de xisto, sob o leito marinho. A coluna de perfuração, uma série de tubos de aço parafusados entre si, é a sonda mais longa, mais cara e mais delicada já construída pela humanidade. É um chicote de aço com quilômetros de comprimento, sua ponta guiada com precisão de 1 metro através de um alvo invisível, seguindo uma trajetória tridimensional projetada pelos cérebros na sala de controle. O segredo que mantém essa loucura sob controle não é o aço, mas a lama. A lama de perfuração, uma mistura densa e complexa de argila, é a força vital do sistema. Ela é bombeada sob pressões brutais pelo interior da tubulação, flui através da broca para resfriá-la e remover os detritos de rocha, e retorna pelo espaço anular entre a tubulação e as paredes do poço. Mas sua função mais crítica é servir de contrapeso. Nessas profundidades, o reservatório de petróleo e gás está sob imensa pressão, aprisionado por milhões de anos. Se essa pressão chegar à superfície, cria um blowout, uma explosão incontrolável que pode lançar a tubulação como um míssil, incendiar a plataforma em uma bola de fogo visível do espaço e causar um vazamento com consequências incalculáveis. A lama, com sua densidade precisamente calculada, cria uma coluna hidrostática que mantém essa pressão infernal sob controle, dançando com pressões catastróficas. Tudo na plataforma é um exercício de gerenciamento de pressões colossais. Isso não é uma metáfora. É física pura e brutal. Os oleodutos que transportam petróleo bruto do poço até os tanques de processamento suportam pressões que poderiam cortar um braço humano como manteiga se uma articulação falhasse. Os compressores que injetam gás para manter a pressão do reservatório são câmaras de luta constante. Os separadores, onde o petróleo bruto, o gás e a água são separados, são caldeirões de titãs, onde forças opostas se equilibram em um balé delicado, porém violento.
Os operadores não tocam diretamente nessas forças. Eles as dominam através de uma selva de válvulas, válvulas de bloqueio, válvulas de controle, válvulas de segurança, válvulas de alívio. Algumas são manuais, grandes rodas que exigem dezenas de giros e a força de 2 homens para serem movidas. Outras são acionadas hidraulicamente ou eletricamente, controladas por uma tela. Mas, em caso de emergência, a filosofia é clara: falha certa. Certas válvulas são projetadas para fechar automaticamente se detectarem uma queda de pressão, um aumento de temperatura ou um sinal de incêndio. São os esfíncteres do monstro, seu último reflexo de autopreservação. Trabalhar ao lado desses sistemas é como dançar com um dragão adormecido. Um técnico calibrando um transmissor de pressão em uma linha energizada sabe que entre sua luva e a fúria contida do metal existe apenas um anel de vedação da espessura de um lápis. Um soldador reparando um suporte próximo a uma linha de gás de alta pressão sabe que o calor do arco de solda poderia, em teoria, enfraquecer o metal e causar uma rachadura. A profissão mais perigosa: manutenção no inferno. Se a perfuração é o coração e o processamento o estômago da besta, a manutenção é a sua guerra constante com o sistema imunológico. E, nesse quesito, algumas batalhas são lendárias pelo seu risco. Imagine um soldador, envolto em um traje à prova de fogo, no topo de uma torre de ventilação, a 40 metros acima do nível do mar. O vento uiva, tentando arrancar sua máscara. Abaixo dele, apenas a grade da passarela e o vazio pontilhado por ondas espumantes. Sua missão: reparar uma rachadura em um duto que transporta gases residuais. Antes de ele se aproximar, o duto foi purgado com nitrogênio, isolado e testado com detectores de gás. Mas a dúvida sempre persiste. Uma bolsa de gás residual pode ter ficado presa. Uma faísca perdida pode encontrar o caminho. Seu arco de soldagem cria um sol em miniatura, ofuscante, derretendo o aço a milhares de graus enquanto o vento tenta roubar o calor necessário para uma solda forte. Cada movimento é calculado, cada respiração sob a máscara é consciente. Ou considere os mergulhadores de manutenção. Eles não são mergulhadores de resgate, mas sim os técnicos que descem até as pernas submersas da plataforma. Seu mundo é uma penumbra verde e fria. A pressão da água a 30 metros de profundidade é 4 vezes maior que a pressão atmosférica. Trabalham com ferramentas hidráulicas especiais, iluminadas por holofotes que atraem cardumes de peixes curiosos. Seu inimigo é a corrosão galvânica, o câncer do aço no mar. Inspecionam os ânodos de sacrifício, aquelas grandes barras de zinco que corroem em vez da estrutura de aço. Medem a espessura das pernas com ultrassom, procurando por desgaste invisível. Seu maior perigo não são os tubarões, mas os emaranhamentos, como as linhas de suprimento de ar se enroscando na estrutura, ou uma mudança repentina nas correntes que as arremessa contra o metal. Os perigos invisíveis e visíveis. A plataforma é um catálogo de ameaças, algumas tão óbvias quanto um soco, outras tão furtivas quanto um sussurro venenoso. Entre as invisíveis, o sulfeto de hidrogênio, H2S, reina supremo. Este gás, que cheira a ovos podres em baixas concentrações, paralisa o olfato em altas doses e mata em questão de segundos por parada respiratória. Ele pode vazar do poço, acumular-se em espaços confinados ou espreitar em um cano aberto para manutenção. Cada trabalhador usa um detector pessoal de H2S no cinto, um pequeno dispositivo que soaria um alarme estridente se os níveis aumentassem. É um lembrete constante de que o ar que você respira pode se tornar seu algoz a qualquer momento. Depois, há o inimigo visível por excelência, o fogo. Em uma estrutura feita de aço, repleta de hidrocarbonetos, eletricidade e oxigênio, o fogo é o pesadelo absoluto. Um curto-circuito, um vazamento de gás que encontra uma faísca, um motor superaquecido. Qualquer um desses pode desencadear o inferno em menos de 1 minuto. Os sistemas de combate a incêndios são enormes. Sprinklers de água do mar, injeção de C. O 2 nas salas de máquinas, espuma expansiva. Mas todos sabem que, se um incêndio de grandes proporções começar, as opções são limitadas. Rezar para que os sistemas automatizados funcionem e correr para os pontos de embarque nos botes salva-vidas, uma jornada por um labirinto de metal que pode se transformar em um forno.
E acima de tudo isso, existe a força elementar que mantém a plataforma unida: o clima. Uma tempestade em alto mar não é como uma tempestade em terra. É um monstro de vento que uiva com a velocidade de um furacão, com ondas que podem atingir 15, 20 metros de altura, atingindo a plataforma com a força de um bombardeio. O trabalho para. Tudo o que não estiver preso com correntes se desprende. A estrutura balança, torce, geme com um som dilacerante. A moeda invisível. Isolamento, fadiga e ruptura. O que a plataforma exige não é apenas tempo. Ela rouba a identidade. O isolamento forçado, a convivência obrigatória com estranhos, a redução da vida a funções básicas e ao trabalho agem como ácido na personalidade. Psicólogos chamam isso de síndrome de adaptação a ambientes extremos, mas os trabalhadores conhecem como tornar-se uma plataforma. É um endurecimento emocional, um calo que se forma para proteger você do desgaste constante. Mas esse calo não sai com um banho quando você chega em casa. Você chega anestesiado. As pequenas frustrações da vida doméstica, que você costumava lidar, agora parecem explosivas, absurdas. A paciência, um músculo que não é exercitado em um ambiente de ordens claras e respostas imediatas, atrofiou. De 50 a 50. A vida dividida em rotações. O sistema de rotação, os famosos 28 dias de trabalho seguidos de 28 dias de folga, ou 14 por 14, ou até mesmo 21 por 21, é vendido como um grande benefício. Você trabalha metade do ano. Mas é uma ilusão matemática que mascara uma fratura existencial. Você não vive um ano inteiro. Você vive duas vidas paralelas que raramente se sincronizam. A vida A é a da plataforma, um mundo de segurança cinza, azul e laranja, governado pelo relógio de turno, ruído e dever. A vida B é a do chão, cor, caos, família, gestão, lazer. O problema é a troca, a mudança de mentalidade. Os primeiros dias em casa não são para descanso, são para descompressão. Seu corpo e mente ainda estão no fuso horário da plataforma, ainda acelerados, ainda em modo de sobrevivência. Você precisa literalmente se desintoxicar do estresse. Então, quando você finalmente se adapta, quando volta a ser pai ou marido, e não o operário do turno diurno, o calendário já está contando os dias para o seu retorno. Começa a ansiedade pré-partida. A sensação de que cada momento feliz é ofuscado pela contagem regressiva. Você não consegue se comprometer com planos a médio prazo. A viagem escolar, o casamento de um amigo, o aniversário de casamento dos seus pais, qualquer um desses eventos pode coincidir com a sua semana de trabalho. Você sente falta deles. Ponto final. Sua vida social se resume aos intervalos entre o trabalho e casa, e os amigos que não entendem esse ritmo estranho acabam parando de ligar. Desmascarando a lenda. Os números reais por trás do mito. Vamos falar sobre os números agora. A razão pela qual tudo isso em teoria vale a pena. É hora de dissecar a lenda e analisar os números sem a aura de risco. Esses valores são médias baseadas nos mercados do Mar do Norte e de águas profundas, alguns dos mais bem remunerados, e podem variar enormemente dependendo da empresa, do país e do preço do petróleo. Um trabalhador braçal, o cargo inicial, o operário não qualificado que limpa, pinta e auxilia em tarefas brutais, pode ganhar entre 3.500 euros e 5.000 euros brutos por mês. Mas atenção, esse salário é pago apenas pelos dias trabalhados. Em um regime de 28 sobre 28, isso significa que eles ganham esse dinheiro trabalhando metade do ano. Seu salário bruto anual equivalente seria, portanto, entre 21.000 euros e 30.000 euros. Em terra, um trabalhador da construção civil qualificado pode ganhar cerca de 18.000 euros. O risco e o custo adicional por isolamento são reais, mas não são astronômicos neste nível. Um supervisor de perfuração, o responsável pelo turno, com 10 anos de experiência e certificações substanciais, é uma história diferente. Eles podem ganhar entre 800 e 1.200 euros por dia. Em um regime de 28 por 28, seu salário bruto mensal pode variar de 22.000 a 33.600 euros. O equivalente anual fica entre 132.000 e 200.000 euros brutos.
Um engenheiro de projetos sênior em uma grande cidade costeira com experiência similar pode ganhar 80 mil ou 90 mil euros anualmente. Aqui, o bônus é enorme, frequentemente de 100% ou mais. Um engenheiro de perfuração sênior, o cérebro do poço, pode fechar contratos de 1.500 euros por dia ou mais, atingindo ganhos brutos anuais superiores a 250 mil euros. Seu equivalente em uma consultoria costeira dificilmente ganharia mais de 120 mil euros. Mas o valor bruto é uma ilusão. Primeiro, há os impostos. Muitos desses contratos são feitos por meio de empresas com estruturas tributárias complexas, mas, no fim das contas, a Receita Federal fica com uma grande parte. Segundo, durante seus 28 dias de folga, você não gera nenhuma renda. Você precisa administrar esse dinheiro para cobrir 2 meses de despesas reais, incluindo hipoteca, carro e família. Terceiro, há o custo da reintegração à vida, os gastos intensos com lazer, viagens ou presentes caros para compensar as ausências, que tendem a disparar durante os períodos de férias. Em última análise, o fluxo de caixa é enorme, mas errático. Você ganha muito apenas para, paradoxalmente, ter que administrar seu dinheiro com frugalidade monástica por meio ano, ou cair no ciclo perigoso de esbanjar dinheiro em viagens e depois aguardar ansiosamente o próximo voo que lhe trará ainda mais. Quando o corpo e a mente dizem: basta. A plataforma deixa cicatrizes que o tempo não apaga. A mais comum é a perda auditiva. Mesmo com proteção auricular, a exposição crônica ao ruído de máquinas pesadas, compressores e furadeiras acaba cobrando seu preço. Um zumbido agudo, um ruído constante no ouvido, torna-se a trilha sonora permanente da velhice, uma lembrança de cada turno trabalhado. Problemas nas articulações e nas costas são a norma, não a exceção. Carregar peso em posturas não naturais, em pisos gradeados sem amortecimento, sob vibrações constantes, desgasta joelhos, quadris e vértebras como se pertencessem a uma máquina velha. O estresse crônico, esse companheiro inseparável, é um veneno de ação lenta. Mantém a pressão arterial alta, enfraquece o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardíacas. A exposição a produtos químicos, embora controlada, é constante. Hidrocarbonetos aromáticos, aditivos para lama de perfuração, produtos de limpeza industrial. Os efeitos a longo prazo são um campo de estudo, mas a sombra de potenciais problemas respiratórios ou dermatológicos está sempre presente. E depois há o aspecto mental. Neste contexto, o burnout não se resume à fadiga no trabalho. É uma exaustão existencial, uma dívida de sono e paz que o corpo exige mais cedo ou mais tarde. Muitos veteranos se demitem não porque o salário deixa de ser bom, mas porque seu estado físico ou mental chega ao limite. Chega um dia em que o salário, por maior que seja, não consegue mais comprar a ilusão de que sua saúde é um recurso infinito. O balanço patrimonial, uma troca faustiana. Então, vale a pena? Não há uma resposta única, porque a equação é resolvida na privacidade de cada indivíduo. É uma troca faustiana onde você oferece anos da sua vida em troca de poder. Não sobrenatural, mas financeiro. Para alguns, é o negócio de uma vida. Como Carl, um norueguês de 45 anos que trabalhava como soldador subaquático. Perdi meu primeiro casamento. Não vi minhas filhas crescerem. Tenho um joelho de titânio e ouço zumbido no ouvido. Mas com o que ganhei em 15 anos, minha segunda esposa e meus filhos atuais nunca precisarão se preocupar com dinheiro. Comprei uma floresta, tenho paz. Para mim, valeu cada segundo de frio e medo. Para ele, o dinheiro era uma ferramenta para comprar a liberdade futura, a um preço pessoal que ele estava disposto a pagar. Para outros, é uma armadilha dourada. Como Ana, uma engenheira de controle espanhola que saiu depois de 8 anos. Saí pensando que era forte, que estava construindo um futuro. Voltei com crises de pânico por ter perdido a doença e a morte da minha mãe. O dinheiro está na conta, sim, mas não consigo recuperar o que perdi. Comprei um apartamento, mas vendi minha juventude e minha paz de espírito. Foi o erro mais caro da minha vida, e não estou falando de dinheiro. A balança pende para um lado ou para o outro dependendo do que você mais valoriza naquela fase da vida. Se você é jovem, solteiro, afundado em dívidas e extremamente ambicioso, a plataforma pode ser um acelerador brutal rumo à estabilidade financeira. Ela te dá em 5 anos o que levaria 20 para acumular em terra firme.
Mas se você já tem família, se valoriza a vida cotidiana, a presença e a saúde mental acima de bens materiais, cada dia no mar será um pequeno rasgo na sua alma. Não é um emprego. É uma escolha de vida radical. Eles não contratam um funcionário. Eles recrutam voluntários para missões de alto risco e alta recompensa, com uma compensação proporcional ao sacrifício que elas exigem. Portanto, da próxima vez que você ouvir falar daqueles salários dos sonhos no meio do oceano, lembre-se de que não são um presente. São o preço negociado de um sacrifício total. Uma troca calculada entre dias de vida normal e semanas de serviço em uma fortaleza de aço, entre conforto e desafio extremo, entre presença e ausência. A plataforma de petróleo não é apenas um local de trabalho. É um cadinho onde a ambição humana, a engenharia implacável e a indiferença do oceano colidem. E o salário, por mais alto que pareça, é apenas a ponta de um iceberg, cuja base é feita de solidão, risco e resiliência sobre-humana. A verdadeira questão não é quanto eles pagam, mas quanto você está disposto a pagar.